Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Projeto Integrado 2. Hoje nós trataremos sobre modelagem de sistemas, uma revisão baseada na literatura. Bom, na agenda de hoje, nós vamos tratar sobre modelos estruturais e especificamente do diagrama de classe. Conceitualmente, os modelos estruturais de software exibem a organização de um sistema em termos de seus componentes e seus relacionamentos. Dessa forma, o modelo estrutural ele pode ser classificado de duas formas, que são estático ou dinâmica. Na questão do modelo estático, nós vamos ter dentro dessa classe todos os tipos de diagrama que mostram a estrutura de um sistema, como, por exemplo, o diagrama de caso de uso, que mostra a estrutura de funcionamento e facilita a interação com o usuário, ou o diagrama de classe, que mostra a organização e a estrutura dos elementos, dos objetos, dos métodos do nosso projeto e facilitam a vida do programador. Já os modelos dinâmicos, nós temos os modelos que mostram a organização do sistema quando ele está em execução, ou seja, nós temos os modelos como o diagrama de estados ou o diagrama de sequência que nós vimos na aula anterior. E esses modelos eles demonstram as etapas de funcionamento do software, de execução de subrotinas, ou de execução de funções específicas, ou de regras de negócio. Agora que nós entendemos a diferença entre os modelos estáticos e dinâmicos, nós vamos aprender um pouco mais sobre um diagrama do tipo estático, que é o diagrama de classe. Conceitualmente, os diagramas de classe eles são usados no desenvolvimento de um modelo de sistema orientado a objetos para mostrar as classes de um sistema e as associações entre as classes. Ele vai ser muito útil para o desenvolvedor, que vai ter que compreender quais são as classes, os atributos e métodos pertencentes a cada uma dessas classes, o tipo de visibilidade desses atributos, desses métodos, e também as relações dessa classe com as demais classes, através de associações. Então, uma classe de objeto pode ser pensada como uma definição geral de um tipo de objeto do sistema. Então, a classe, nesse caso, gente, ela é uma moldura, ela é um esqueleto. E dentro dessa moldura, desse esqueleto, nós vamos criar uma camada que é o nosso objeto, que vai ter os valores dentro dele armazenados e que poderão ser utilizados pelo usuário. Aqui nós temos alguns exemplos de classe, tá? Que podem se tornar objetos. Por exemplo, a classe paciente, a classe receita médica, a classe médico e assim por diante. Cada uma dessas sendo possível que nós possamos criar um objeto instanciando e a partir daí atribuir valores e até mesmo interagir com os métodos. Aí já a associação ela é um link entre as classes que indica algum relacionamento entre essas classes. Por exemplo, quando eu tenho uma classe médico e tenho uma outra classe receita médica. Então, o médico ele vai prescrever algo nessa classe receita médica. Então, ele vai fazer uma descrição. Nesse caso, nós temos aí uma associação entre essas duas classes, porque uma depende da outra. Então, uma vai ter um objeto da outra classe, ou vai ter um argumento dentro de um método que vai receber um objeto dessa outra classe dependente. Nesse caso aqui, nós trazemos o exemplo que cada classe pode precisar de algum conhecimento sobre a sua classe associada. Bom, aqui nós temos o exemplo do diagrama de classe representado na UML, que é a Unified Modeling Language, ou linguagem de modelagem unificada. E eles podem ser expressos em diferentes níveis de detalhamento, dependendo da necessidade. Nessa primeira figura aqui, a figura 5.7, classes e associação em UML, nós temos um exemplo que o Somerville dá de uma forma primitiva de representação da classe, onde nós temos a classe paciente, tendo uma associação 1 para 1
de uma classe registro de paciente. Então, o primeiro passo que nós temos que obter aqui é olhar para o mundo, identificar os objetos essenciais e representá-los como classe. E a maneira mais simples de nós fazermos isso é justamente fazer como está no exemplo. Desenhar a caixa e escrever o nome da classe dentro dele. Observe que essa modelagem de classe associada ao UML é muito familiar com o que a gente está acostumado com a modelagem de banco de dados, como a gente vai ver mais para frente. Bom, aqui nós temos outro exemplo de classe com associações, que é o sistema médico, tá? Então, nesse caso aqui, nós também temos uma simplificação, a representação de caixas das classes, e ela mostra as associações entre as classes. Então, eu tenho, por exemplo, a classe paciente, que esse paciente é indicado por clínico geral. Tenho a classe paciente, um ou mais pacientes, tá? Cardinalidade, indicado por clínico geral. Tenho o paciente indicado para um consultor. E tenho um consultor indicado para vários pacientes. Tenho o paciente indicado, diagnosticado com uma ou várias condições. O asterisco representa o número N, que são várias condições. E tenho também uma condição diagnosticada para um paciente ou para muitos pacientes. Tenho um paciente frequentando uma consulta ou um paciente frequentando várias consultas. Tenho uma consulta sendo frequentada por um paciente ou vários pacientes. E assim por diante. Então aqui, esse diagrama de classe, ele demonstra que as classes possuem associação. Uma depende da outra, elas têm relação. Então, nesse nível de detalhamento, gente, os diagramas de classes são parecidos com os modelos semânticos de banco de dados, tá? Então, observa que nós temos aqui uma modelagem orientada a objeto, ainda de alto nível, que se assemelha, que é muito parecido com o modelo semântico de modelagem de banco de dados, a modelagem definida por Peter Shen, de entidade de relacionamento. Nesse caso, gente, os modelos semânticos de dados, eles são usados no projeto de banco de dados, a gente já sabe, e apresentam as entidades dos dados, seus atributos associados e as relações entre as entidades. Por essa razão, gente, pelo fato do diagrama de classe se assemelhar muito ao modelo semântico, na UML nós não temos uma notação específica para modelagem de banco de dados, porque a gente supõe que esse é um processo também orientado a objeto, então a gente modela os dados aqui usando os objetos e seus relacionamentos. Então, eu posso abstrair desse diagrama de classe o meu modelo de entidade de relacionamento ou o meu banco de dados pode ser extraído a partir daqui, tá? Então, é por essa razão que nós não temos. Se um dia vocês pegarem uma prova perguntando, agora vocês sabem a razão baseada em Somerville. Bom, além daquele tipo de classe, no formato de caixa, mais simplificado, que se assemelha muito com o modelo de banco de dados, nós também temos o com maior detalhamento, que é o diagrama de classe, também orientado a objeto, representado por essa notação aqui. Nós temos como exemplo a classe de consultas. Nesse modelo aqui, que é até o mais comum de vocês encontrarem, nós temos o nome da classe, nós temos todos os atributos da classe e nós temos também as operações associadas à classe do objeto, tá? Então aqui nós temos também no atributo, normalmente, nós também temos a visibilidade, tá? A visibilidade que vai dizer se esse atributo é privado, se ele é público ou se ele é protegido, tá? Então a gente vai ter aqui essa visibilidade representada aqui no nosso diagrama de classe para cada atributo e também eventualmente para os métodos, se necessário, tá bom? Quando eu não represento a visibilidade, significa que todas as
os atributos e métodos eles estão definidos com visibilidade pública, tá bom? Ainda sobre o diagrama de classe, é importante que nós tratemos sobre a generalização. A generalização ela é uma técnica que nós vamos utilizar para gerenciar a complexidade dos problemas. Então, aquelas funcionalidades que são gerais, que aparecem em mais de um tipo de classe, nós podemos criar uma superclasse, ou uma classe mãe, ou uma classe pai, e essa classe mãe ela vai generalizar aquilo que é comum para suas classes filhas. Por exemplo, eu tenho uma classe mamíferos, e na classe mamíferos eu tenho as subclasses, mamíferos felinos, mamíferos caninos, mamíferos aquáticos, mamíferos voadores e assim por diante. Eu posso criar várias classes filhas e todas essas classes elas vão ter características que são características gerais, que vão poder ser generalizadas nessa classe. Então, nós pegamos as características comuns e a gente transforma ela numa superclasse. Nesse exemplo aqui, nós temos os esquilos e os ratos. Ambos são roedores. Deste modo, a gente pode afirmar de forma genérica que todos os roedores têm dentes para roer. Logo, esquilos e ratos possuem dentes para roer, por serem roedores, tá? Então, aqui no nosso exemplo, nós temos também a representação gráfica de uma generalização. Então, a generalização ela é representada de cima para baixo. Então, a classe mais genérica possível é a classe médico, tá? E da classe médico, a classe médico do hospital, ela herda todas as características, que é representada por essa seta de baixo para cima. E a classe clínico geral também herda todas as características da classe médico. Logo em seguida, eu tenho a classe consultor, que herda todas as características da classe médico de hospital, que herdou de médico. Então, o consultor ele tem todas as características de médico de hospital, tem todas as características de médico, porque ele herdou. Equipe médica também herda todas as características de médico de hospital e, por consequência, herda todas as características de médico. Médico residente, ele é um médico que acabou de se formar e está fazendo uma especialização no hospital. Ele herda todas as características da equipe médica, do médico de hospital e do médico, mas ele tem as características únicas dele, por exemplo, as notas nas provas que ele vai fazer, o número de matrícula dele, o desconto salarial, a bolsa e assim por diante. E temos também um médico qualificado, que pode ser um especialista, pode ser um médico concursado, que faz parte da equipe médica de um hospital e que é médico, certo? Então, nós temos essa estrutura. Além disso, nós podemos também aqui ver outro exemplo com a adição das informações. Então, aqui nós temos o médico, ele tem o nome, o telefone, o e-mail, e ele tem alguns métodos específicos dele. Então, que é o método registrar e remover registro, 2 métodos. E aqui eu tenho um método do hospital, que ele tem características, atributos específicos dele, que é o atributo número da equipe e número do pager. E tem o clínico geral, que também tem atributos específicos dele, como experiência e endereço. Mas observa, por que eu tenho herança? Porque tanto o médico do hospital quanto o clínico geral, eles possuem nome, eles possuem telefone, eles possuem e-mail, certo? Então, todos esses atributos ele tem. Além disso, ele pode também registrar e ele pode também remover registro, tanto este quanto este médico. Então, eu herdo essas características que eu generalizei aqui e eu posso utilizar aqui.
Bom, para a gente finalizar sobre classe, vamos tratar sobre a agregação. A agregação, ela significa que um objeto, o todo, o objeto, é composto de outros objetos, as partes. Então, no mundo real, objetos são frequentemente compostos de diferentes partes. Por exemplo, eu tenho um pacote de estudo que eu compro para um concurso, e ele pode ser formado por livros, slides, quizzes, simulados, recomendações para leitura posterior, enfim, eu tenho um pacotão, certo? Com várias coisas. E às vezes, em um modelo de sistema, também é necessário que a gente também tenha esses pacotões, esse nível de abstração, tá? E uma forma de representar isso é através da UML, que ela fornece um tipo de associação entre as classes, que nós chamamos ela de agregação. É uma associação, mas ela é específica. Então, eu pego de uma classe, pego de outra e agrego tudo em uma classe que bebe de várias fontes. E essas fontes que ela junta as informações, ela agrega tudo ali e apresenta para o usuário, ou armazena do banco, ou gera um dado estatístico, ou gera um dado data science. Então, aqui para a gente representar, nós temos aqui um exemplo de Somerville, que ele mostra aqui o losango, tá? No lado da classe que representa o todo, tá? Então, aqui eu tenho o losango, tá? Eu tenho aqui o losango. Então, a classe que vai representar o todo vai ser a classe registro de paciente, que precisa do objeto aqui, ó, paciente, da classe paciente, do objeto consulta, certo? Da classe consulta. Então, eu vou ter dois objetos e vou agregar eles em registro de um paciente. Então, nesse caso, eu tenho uma composição, certo, de paciente consulta e qualquer outra eventual classe que possa aparecer. Então, essa composição aqui é a minha agregação, tá? Então, eu poderia ter, inclusive, outras classes aqui, uma classe C, por exemplo, CI, para ficar diferente. Então, tem uma outra classe aqui, eventualmente, tá? Bom, gente, na aula de hoje, nós tratamos sobre os modelos estruturais, nós vimos a diferença entre eles, percebemos que nós temos os modelos estáticos e os modelos dinâmicos. Temos que os modelos estáticos eles são modelos estruturais, como diagrama de classe, diagrama de caso de uso. E já os dinâmicos eles são modelos que vão verificar a atividade da execução do programa, como pequenas subrotinas ou pequenas partes do modelo de negócio, que podem ser representados em diagrama de sequência ou diagrama de estado. Gente, agradeço a atenção de vocês até agora e, como sempre, obrigado por assistirem. Até a próxima.